Nesta semana, a lição da Escola Bíblica Dominical estará versando sobre ética cristã e suicídio. É sabido de todos que uma das causas, uma das motivações do suicídio é a depressão. Daí vem a pergunta: a depressão é uma doença patológica ou um distúrbio psicológico? Baseada em uma resposta dada a um amigo meu chamado Washington Santos, em uma enquete feita por ele na rede social, perguntando sobre o suicídio de pastores, eu resolvi então publicar esta matéria para melhor esclarecimento do público interessado no assunto. A mídia evangélica vem noticiando ultimamente um número alarmante de suicídio de pastores e líderes evangélicos. Claro que este alarme é carregado de certo preciosismo, pois uma estatística mais abrangente não coloca a liderança evangélica no topo da lista. Porém, isso não tira de nós o direito e o dever de falarmos sobre o assunto e buscarmos em Deus e na ciência uma explicação e uma solução. Eu penso que existe uma interação mútua entre os dois casos, entre o patológico e o espiritual ou psicológico, como queiram. A ciência já comprovou que existem hormônios e substâncias químicas que são reagentes ao estado de tristeza e angústia e depressão. Na área da psicologia, também sabemos que existem fatores, traumas, sobrecargas, acontecimentos marcantes que acabam moldando ou até mesmo influenciando nosso temperamento, nosso comportamento e nossas reações. As doenças mentais são uma realidade que infelizmente são negadas e ignoradas por muitos, mas certo é que em todas as áreas do relacionamento humano existem pessoas doentes nestes aspectos que ainda não foram percebidas nem tratadas. Algumas até revelam inconscientemente alguns sinais. Diante deste quadro e considerando todas as possibilidades, a minha grande pergunta é: o que influencia o quê? O que provoca o quê? Reações químicas e hormonais desencadeiam as doenças psicológicas ou a nossa postura e posicionamento ante os acontecimentos do cotidiano é que desencadeiam o surgimento, a produção e a ativação dessas substâncias e hormônios? As doenças do psique são desenvolvidas por fatores externos ou herança e anomalias genéticas? Sinceramente, não sou doutor no assunto, mas pela constante observação dos muitos casos ao longo da história, entendo que os dois casos são críveis. Cabe, porém, ao profissional da área prescrever um diagnóstico correto de cada caso e assim prognosticar o melhor tratamento. Também entendo que, embora a mídia evangélica esteja dando uma atenção especial aos casos de suicídio de pastores e líderes evangélicos, isto não representa uma maioria estatística dos casos de suicídios provocados por depressão. Claro que existem fatores comuns que acabam estabelecendo um perfil dos que resolvem tirar a própria vida. Em todos os casos, e principalmente no caso de cristãos praticantes, repito, esses fatores devem, podem e precisam ser tratados. É bom lembrar também que, embora seja a maioria dos casos, a depressão não é o único fator de suicídio no mundo. Existem suicidas que fazem por convicções religiosas, como é o caso dos homens-bomba, convicções patrióticas, como é o caso dos kamikazes, e tantas outras convicções e motivos. Historicamente falando, devemos também observar as várias teorias da conspiração, nas quais há casos em que se monta toda uma cena criminal para aparentar suicídio, quando na verdade os fatos e as causas da morte da vítima foram outras. Somente uma boa perícia técnica e investigação criminal poderá definir caso a caso. Daí vem uma outra pergunta: o homicida vai para o céu? Resta-nos saber qual o grau de consciência daquele que cometeu tal ato,
pois o mesmo pode estar sob efeito, pode ter estado sob efeito de influência de drogas alucinógenas ou até mesmo de demônios. Qual o tempo de reação e arrependimento entre a ação em si e uma possível reconsideração? A princípio, a Bíblia diz que o homicida não herda o reino dos céus. Apocalipse 22:15. E nisto, o suicida está incluído, como aquele que comete o homicídio a si próprio. Neste aspecto, a resposta bíblica é conclusiva. Porém, como não conhecemos o íntimo das pessoas e não sabemos o tempo e a oportunidade que a mesma teve antes de morrer, esses mistérios, dúvidas e segredos, somente a eternidade poderá responder. E qual é a prevenção? É importante também ressaltar que, independente da fonte do problema, Deus é totalmente capaz de reverter todos os casos, proporcionando assim saúde física, saúde espiritual e saúde psicológica a qualquer um que se submeta ao seu agir. Considerando o agir de Deus e a possibilidade de detecção e cura, sugiro aos que perceberem irregularidades, alterações comportamentais ou distúrbios claramente visíveis na vida de alguém, que procurem ajuda de alguma maneira através de intensa oração intercessória, se aproximando do suspeito para um possível desabafo e alívio da tensão e desistência das intenções, ou mesmo a indicação ou alerta a um profissional, que seja de preferência do convívio e afinidade da pessoa que está sendo observada. E aqueles que se encontram neste estado citado acima, que busquem algum tipo de ajuda, seja a autoajuda através de conscientização e disciplina, ou seja ajuda externa através de um profissional ou de um amigo confidente, e principalmente a ajuda do alto. A ajuda que vem através de Deus, através da oração e da sua palavra, não necessariamente nesta ordem. Eu sou o pastor Roque Ribeiro, teu conservo, e o meu desejo é que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos capacite a ajudar quem está passando por esta situação e que Deus também nos socorra se formos levados, se formos conduzidos a esta situação de depressão. Deus abençoe a todos nós.